ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Se não tivesse amor, seria como o metal que soa, como o sino que tine. Nos disse o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios. A pessoa sem amor é uma pessoa sem Deus. A lei do amor é a lei de Deus. A lei do amor é a mais importante de todas e a única que sozinha é capaz de nos colocar no caminho da evolução espiritual. Eu sou o Moacir, aqui do Mensagens Kardecistas, e essa é mais uma palestra de segunda. Esses 10 minutinhos de reflexões que nós fazemos com o tema do Evangelho segundo o Espiritismo da semana, que começa hoje na segunda-feira e na quarta-feira, na nossa live do Evangelho no Lar, essa live que acontece todas as quartas-feiras às 20 horas, nós ampliamos essas reflexões para que a gente evolua espiritualmente, para que a gente estude o Espiritismo e evolua moralmente aqui no nosso planeta. Então nós estamos no capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Não separeis o que Deus juntou. E essa semana do capítulo 22 nós vamos estudar os itens de 1 a 5, que na verdade é o capítulo todo, porque é um capítulo bem curtinho. Então, capítulo 22, itens de 1 a 5. E esses itens estão divididos em duas partes: a indissolubilidade do casamento e o divórcio. Ele começa com uma citação a Jesus que está no Evangelho de Mateus, que fala assim: também os fariseus vieram ter com ele Jesus, para o tentarem, lhe disseram: será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea, e disse: por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão os dois uma só carne? Assim já não são duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. A gente não pode, para iniciar as nossas reflexões, descontextualizar as falas de Jesus com a época em que foram ditas. A gente, agora, é uma reflexão muito rápida, mas na quarta-feira, no Evangelho do Lar, às 20 horas, né, vai ficar muito mais fácil da gente entender. Mas a gente precisa entender, né, que por mais que ele utilize exemplos de 2000 anos atrás, a base moral serve para todos nós até hoje. Ele utilizava esses exemplos para o povo judeu de 2000 anos atrás, mas a base moral ela serve para todos nós até hoje. E para a gente trazer para a nossa realidade de hoje, né, não é difícil entender, hoje ainda, né, que a mulher é a que mais sofre violência, é a que mais é subjugada, é desmoralizada, não é verdade? A gente tem pontos de avaliação diferente para os homens e diferente para as mulheres. Se um homem ele se envolve com muitas mulheres, o que o homem é? Ele é pegador, ele é garanhão, não é? Não é assim? Ele é valorizado. Se uma mulher ela se envolve com muitos homens, na mesma medida que o homem se envolve, o que ela é? Ela é vulgar, ela não se valoriza. Percebam que nós temos dois julgamentos diferentes para a mesma situação, porque um é o homem e a outra é a mulher. Hoje a gente sabe que ainda a mulher ganha menos para desempenhar a mesma função que um homem desempenha. Muitas vezes com mais qualidade, na maior parte das vezes com mais compromisso, mas ganha menos para desempenhar a mesma função. Ainda é considerada, na maior parte dos casos,
como a única responsável pelas tarefas do lar e da educação dos filhos. Ainda não evoluímos tanto assim, e a luta continua. E o que a gente não percebe como espíritas, né, é do advento da reencarnação. Se hoje, aqui como encarnados, nós tratamos com 2 pesos e 2 medidas diferentes, situações idênticas, porque uma acontece com homem, a outra acontece com mulher, a gente esquece do advento da reencarnação, porque essa não é a nossa primeira encarnação. Nós já reencarnamos várias vezes, dezenas, centenas, talvez milhares de vezes, a gente não sabe, mas já reencarnamos muitas vezes. E não fomos iguais a esta encarnação que somos hoje. Nós já fomos homem em outras, já fomos mulher, já fomos de várias nacionalidades, de várias cores de pele, falamos línguas diferentes. Em umas tivemos fartura material, em outras uma absoluta escassez. Em outras, nós tivemos a oportunidade de nos desenvolver, de estudar, de nos intelectualizar. Em outras, não tivemos oportunidade alguma. Então, se a gente descontextualiza da época, fica estranho essa... Será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Vale para os judeus de 2000 anos atrás. O homem não despede mulher nenhuma. Sabe por quê? Porque a mulher não é propriedade do homem. Para que ele, o homem, defina o seu destino e felicidade. Isso cabe a ela mesma. Mais uma vez, está contextualizado a partir da época. Mas hoje a gente precisa prestar muita atenção nessas questões. Porque tudo isso faz parte da nossa evolução. Faz parte de entendermos que somos todos iguais. Que todos temos as mesmas possibilidades de desenvolvimento. Mas que a nossa sociedade, a nossa configuração de humanidade não trata igual. Não trata igual o homem e a mulher. Não trata igual o homem branco do homem negro. A mulher branca da mulher negra. Não trata igual o indígena. Não trata igual as pessoas em situação de rua. Não trata igual daquele que não tem proteção social. E a gente não está falando de espiritismo, a gente está falando do que acontece aqui. Mas que como nós já entendemos que só evoluímos a partir da evolução do nosso próximo, é nos dedicando ao próximo que nós evoluímos, porque não adianta que sozinho eu não vou desenvolver os conhecimentos e as habilidades que eu necessito para o meu desenvolvimento pleno, moral e espiritual aqui nessa encarnação. Eu preciso desenvolver a partir do outro. Todas as vezes que eu preciso ajudar uma outra pessoa, todas as vezes que eu preciso ajudar o próximo, todas as vezes, eu preciso desenvolver dentro de mim habilidades e conhecimentos que eu ainda não possuo, mas que são importantes para o meu próprio desenvolvimento. Eu preciso desenvolver para ajudar os outros, muitas vezes, a humildade. Eu preciso desenvolver a empatia. Eu preciso desenvolver a tolerância. E desenvolvendo isso dentro de mim para ajudar o outro, é quando eu evoluo. Porque eu ajudo o outro, mas eu me ajudo muito mais. Porque eu passo a possuir uma qualidade boa que eu ainda não tinha. O que a gente precisa entender é que imutável só há o que vem de Deus. Deus é amor e bom o tempo todo. Não existem enganos ou coincidências. Tudo está perfeitamente planejado para o nosso desenvolvimento. O que normalmente nós fazemos é que nós nos auto-sabotamos e atrasamos esses planos de Deus para o nosso desenvolvimento. Porque Deus deu para a gente algo que é muito importante, que é o nosso livre-arbítrio.
então nós podemos fazer o que nós quisermos. E muitas vezes nós escolhemos fazer aquilo que não nos ajuda. Muitas vezes nós optamos pelo egoísmo. Muitas vezes nós optamos pela valorização exagerada dos bens materiais, que não nos ajuda. Optamos pela intolerância. Optamos pelo orgulho, pela vaidade, nos considerando, por conta da cor da pele, do gênero, ou seja, se somos homens, se somos mulheres, nós nos consideramos melhores porque temos uma configuração de família que consideramos tradicional, quando na verdade tudo isso é orgulho, vaidade, egoísmo, intolerância. Porque o que determina uma família é o amor envolvido, não é a configuração. Não é porque uma família ela é composta por um homem e uma mulher com filhos que ela é melhor do que uma família de 2 homens com filhos, ou de 2 mulheres com filhos, ou daquela família que é só a mãe das crianças e a mãe dela, a avó das crianças. Não importa qual a configuração, o que importa é o amor. E são essas questões que a gente vai discutir e aprofundar muito mais na quarta-feira, às 20 horas, no nosso Evangelho no Lar. A gente vai falar do casamento, a gente vai falar do divórcio, a gente vai falar da questão das mulheres, mas principalmente a gente vai falar do amor de Deus e de como é importante a gente ter o amor dentro de nós para que a gente possa ajudar os outros, mas principalmente ajudar a nós mesmos na nossa evolução. Então eu aguardo todos vocês na quarta-feira, às 20 horas, no nosso Evangelho no Lar. Fiquem todos com Deus e até lá.